Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai iniciar, na verdade, hoje a gente vai finalizar a última atividade prática da disciplina de controle de vibrações, tá? E na próxima semana iniciam-se as avaliações, tá? Então vocês devem acessar o portal na unidade 3, seção 1, e a prova vai estar disponível para realização no período até o dia 19, às 22h59, do horário do Mato Grosso do Sul. Além disso, quero compartilhar com vocês a última atividade prática da disciplina e a última atividade avaliativa também. Tá? Então, na unidade 4, seção 3, vocês têm a última sessão do material didático, onde fala sobre medição de vibrações e aplicações. Então, vocês vão fazer um resumo manuscrito de, no máximo, 2 páginas. Então, vocês vão abrir o livro didático da disciplina, que se encontra aqui na primeira parte aqui, né, livro didático. Então, vocês vão fazer o download do livro e a leitura da unidade 4, seção 3, e fazer esse resumo, tá? Então, é a última atividade avaliativa da disciplina, então é importante que se realize para cumprimento dos pontos exigidos para ela. Então, para a gente encerrar a unidade 4, eu vou reproduzir, antes da atividade prática, o vídeo resumo da unidade. Tá? Então, nós temos aqui o vídeo de fechamento da disciplina. Então, a gente vai aqui para a gente assistir o vídeo de fechamento. Deixa eu só verificar se eu estou compartilhando o áudio do vídeo para que vocês possam ouvir. Então, vamos novamente. Vibrações podem ser um grande problema, já que elas causam desgastes excessivos, deformações e até falhas, por exemplo. Mas a boa notícia é que existem estratégias e equipamentos que nos ajudam a controlar, medir, monitorar e até usar as vibrações a nosso favor. Para isso, devemos observar os limites e os níveis aceitáveis de uma vibração, o que pode ser feito por meio do gráfico de nomograma de vibração. Além do gráfico, há também a classificação da severidade de vibração, que também nos dá importantes indícios sobre as vibrações. A severidade de vibração de maquinaria, por exemplo, pode ser definida pela norma ISO 20816-1 de 2016, que determina 15 faixas de severidade para 4 classes de máquinas. Outra norma que define a severidade de vibração é a ISO 4866, que fornece severidade para edifícios e para vibrações em regime permanente na faixa de frequência de 1 a 100 Hz. E há também a norma ISO 2631, que determina limites recomendados de sensibilidade humana a vibrações, para cada parte do corpo. Uma das formas mais simples de se controlar as vibrações é por meio do balanceamento, mas infelizmente essa é uma opção muito cara. Como alternativa, podemos fazer a modificação da massa de um sistema, por exemplo, o que na prática nem sempre é possível. Dessa forma, podemos alterar sua rigidez. Mas quando nem isso for possível, podemos inserir amortecimento ao sistema e reduzir ou até mesmo eliminar os efeitos da vibração. Outra alternativa é inserirmos isoladores no sistema. Quando inserimos um isolador em um sistema, um gerador de vibração não passa sua perturbação para o restante da máquina ou da estrutura. Um sistema pode ser isolado de forma passiva, ao ser inserido um membro resiliente entre a massa vibratória e a fonte de vibração. Basicamente, aplicamos o isolamento para 2 tipos de vibrações: a vibração de uma máquina ao suporte ou a vibração vinda do suporte para a máquina. As medições são uma das informações mais importantes quando avaliamos vibrações em máquinas e estruturas. Basicamente, um sistema de medição é formado por 4 equipamentos: um transdutor ou sensor de vibração, um conversor, um amplificador ou condicionador de sinal e um processador. As medições de vibração nos permitem realizar ensaios dinâmicos,
como a medição da forma operacional de deflexão ou testes modais experimentais, por exemplo. Já a manutenção das vibrações ocorre de 3 modos: de forma corretiva, preventiva ou por monitoração prognóstica. Compreender vibrações é extremamente importante, pois dessa forma evitamos prejuízos financeiros ou, pior, verdadeiras catástrofes. Então, pesquise mais sobre o assunto e se aprofunde no tema. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de fechamento da unidade. E vocês têm, além desse vídeo, né, outros 3 aqui no final da unidade 3, onde você revê os assuntos das 3 sessões. Então, é muito importante, além de assistir às aulas que já foram gravadas, acompanhar os 3 vídeos. São vídeos não muito longos, onde vocês vão acompanhar, né, um vídeo aqui de 11 minutos. Aí nós temos o vídeo 2 aqui, que é um vídeo de 11 minutos também. São vídeos muito interessantes que servem como suporte para aprofundamento e revisão dos conceitos da aula. Então, eu deixo para vocês a reprodução desses vídeos. Então, vamos à nossa aula prática de hoje. Então, é a última, tá, da unidade de controle de vibrações. E qualquer dúvida ou dificuldade em relação à atividade, fico à disposição para que a gente possa sanar essas dúvidas, ok? Então, vou reproduzir a prática e boa aula. Mais uma vez, pessoal, não esqueça de replicar os procedimentos citados aqui, tá? Para melhor aprofundamento dos conceitos da disciplina. Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à sua última aula prática de controle de vibrações. Eu sou o professor Renan Otávio Kanashiro e hoje nós vamos falar sobre medições de vibrações e sua aplicabilidade, então a sua aplicação. No caso mais específico, vamos abordar sobre o tema aí de transmissibilidade, que é a forma de medir, ver se o isolador de vibração está funcionando bem, está corretamente dimensionado, projetado para fazer a sua função. Então, como de costume, vamos agora ao quadro onde nós temos o objetivo da nossa aula. Então, primeiramente, nós temos aqui o objetivo de analisar a transmissibilidade de um sistema isolador com 1 grau de liberdade. Lembrando lá que o grau de liberdade está relacionado ao número de coordenadas independentes que o sistema possui para descrever o seu movimento. Então, se nós temos lá um bloco com massa m e ele pode apenas se deslocar em relação ao eixo x, esse bloco ele possui então apenas 1 grau de liberdade, conhecido como GDL. Se esse bloco também conseguisse se deslocar em y, então ele desloca tanto em x quanto em y, esse bloco teria então 2 graus de liberdade. Então essa seria uma definição mais simples de grau de liberdade. Aqui, o ponto interessante, ponto fundamental da nossa aula, seria a parte de estudar a transmissibilidade de um sistema isolador. Então, nós vamos observar que essa transmissibilidade de um isolador de vibração, ele é definido pela razão da força transmitida, conhecida por Ft, dividido por F0. Então, essa seria a fórmula da nossa transmissibilidade, ela é medida por meio desta fórmula. Então, se você observar, ao longo dessa nossa aula, nós vamos ter que plotar um gráfico da transmissibilidade, que é conhecido por TR, pela relação de frequências. Então, nós teremos lá alguns gráficos, onde nós podemos observar a transmissibilidade desse isolador. Então, você vai observar que no momento dessa aula prática, nós temos um ponto onde essas frequências se cruzam, onde essas linhas se cruzam, que é o local onde, a partir daí, esse sistema vai ter um isolamento dessa vibração, e antes disso, ela não possui um isolamento, tendo até risco, como nós vamos observar,
da ressonância, que é quando a frequência natural é igual à frequência de excitação do nosso sistema. E nós temos que evitar essa situação, porque ela pode ser prejudicial para o nosso sistema. Então, a aula de hoje, nós vamos tratar muito sobre o tema de transmissibilidade, e por nós termos uma implementação bem simples dela, nós vamos nos aprofundar um pouco aí no que é essa transmissibilidade, como é a fórmula dela, para depois implementarmos no nosso software Octave. E por falar nisso, vamos agora ao próximo slide, onde nós temos aí a definição do software Octave, alguns comandos que nós vamos utilizá-lo. Bom, então aqui nós temos esses comandos, já não é mais nenhuma surpresa, nós já utilizamos quase todos esses comandos, exceto, eu acho, o grid on, que nós vamos tratá-lo do que significa. Bom, o for, como você já imagina, é uma estrutura de repetição. Esse for é declarado da seguinte maneira, onde nós temos o for, e aí nós temos a nossa variável. Essa variável ela vai variar, ela tem que ser incrementada, então, até um número final. Então, nós temos que declarar essa variável, declarar qual é o incremento, e aí nós declaramos como é o fim, aonde esse for deve parar de ser executado. Então, nós vamos utilizar aí o comando for dentro dessa nossa implementação. Também vamos utilizar o comando plot, já que nós queremos plotar esse gráfico de transmissibilidade. Então, ao plotar aquelas linhas, como eu mencionei anteriormente, nós devemos utilizar o comando plot diversas vezes dentro daquele comando for, porque nós vamos utilizar o for para fazer essas interações, e para cada valor de zeta, nós temos, então, um plot referente à nossa linha ao nosso gráfico de transmissibilidade. E por falar nisso também, utilizando o comando plot, já que nós estamos trabalhando em cima da mesma figura, com diversos dados, com diversos gráficos, nós devemos utilizar então o comando hold on, porque se nós não utilizarmos esse comando, o plot, então nós temos lá a nossa primeira linha do plot. Se nós não utilizarmos o comando hold on, essa figura será substituída pelo próximo plot. Então, ao utilizar o comando hold on, essas linhas são todas plotadas dentro da mesma figura. Por isso, nós vamos também utilizá-lo. Mais uma informação aqui é o X-label e o Y-label, que vão servir para nomear tanto o eixo X quanto o eixo Y, onde o eixo X vai se referir à nossa relação entre frequências, que é frequência de excitação, dividido pela frequência natural desse sistema. E o Y refere-se à nossa transmissibilidade. O gettext também ele é uma função utilizada para nomear, para inserir textos dentro do nosso gráfico. Então, o objetivo na aula de hoje é, ao desenhar esse gráfico, ao plotar esse gráfico, e após plotar todos os outros gráficos, na verdade, nós devemos identificar qual é a linha referente àquela relação de frequência, aquela é um número conhecido aí como zeta. Então, nós temos que o zeta, para esse programa, ele vai variar de 0,1 até 1. Então, dependendo do número utilizado, do valor utilizado de zeta, nós temos aqui essas curvas. E aí nós vamos utilizar o comando gettext para inserir esses dados nessas curvas. Título, nós vamos nomear o nosso gráfico, que é transmissibilidade, e o grid on, que é o comando que eu acredito que nós não tenhamos usado ainda, ele serve apenas para facilitar a nossa visualização do nosso gráfico. Então, nós temos o nosso gráfico, esse gráfico foi plotado, nós temos o eixo X com alguns valores, e esse comando grid on, ele cria grades, ele cria uma matriz, uma malha, para que nós possamos observar melhor cada um desses pontos. Então, essas são algumas funções, alguns comandos que nós iremos utilizar ao longo dessa aula. Então, é importante que nós tenhamos um conhecimento prévio deles. Então, vamos agora prosseguir com a nossa aula prática. Bom, agora nós vamos utilizar essa parte para determinar a transmissibilidade de um sistema. Vamos agora ao quadro conhecer alguns conceitos. Então, aqui temos a transmissibilidade,
E para falar sobre transmissibilidade, é interessante apresentar o conceito de isolamento de vibração, que segundo Hall, ele é um procedimento pelo qual os efeitos indesejáveis da vibração são reduzidos. E a forma mais efetiva de saber se esse vibrador, se esse isolador, ele está através da sua transmissibilidade, ele está sendo efetivo. E assim nós podemos relacionar a transmissibilidade como TR, ele sendo a força transmitida dividido pela força excitadora do nosso sistema. Bom, então, a partir dessa equação, nós temos aí dois casos. Vamos avançar mais um slide. Basicamente, esse isolamento para dois tipos de vibração. A primeira seria para isolar a vibração de uma máquina ao suporte. Então, nós temos aí esse caso. E temos um segundo caso, que é para isolar a vibração que vai do suporte para a nossa máquina. Então, basicamente, nós temos aí duas situações. Vamos imaginar que nós temos aí o suporte da nossa máquina e aí nós temos a nossa máquina propriamente dita, chamada de MAC. E aqui a nossa base. Então, no primeiro caso, nós queremos isolar a vibração que vem da máquina ao suporte. Então, nós temos aqui que o sentido aí da vibração é da máquina para o suporte. Nesse caso, nós vamos ter aí todo um trabalho para desenvolver essa equação. E no segundo caso, nós temos que a base transmite vibração para a nossa máquina. Então, é um sentido ao contrário do primeiro. Para isso, nós devemos considerar um sistema com grau de liberdade, com apenas 1 grau de liberdade, e nós podemos reescrever que a força transmitida a essa base sendo da seguinte maneira, onde Ft, que é a força transmitida, ele é igual a Kx mais Cx ponto. Então, essa seria a força transmitida da base, da máquina à base. Caso agora o sistema estiver recebendo vibração da base, que seria o caso 2, onde a máquina recebe vibração dessa base, a equação se tornaria, então, que a força transmitida seria mx 2 que equivale aí Kx vezes x menos yt, mais Cx mais Cx menos y ponto. Então, esses dois termos, eles acabam se referindo ao deslocamento relativo. Então, inicialmente, nós temos esse termo aqui, que refere-se ao deslocamento relativo, e o segundo termo, que refere-se à parte de velocidade relativa. Aqui fica simples de observar, como nós temos o x não tem nenhuma derivada, representado pelo x ponto, ele é referente ao deslocamento. Já quando ele tem esse x ponto e y ponto, ele refere-se, então, à velocidade da mola com o amortecedor. Então, esses são movimentos relativos com relação da mola e ao amortecedor. Então, conforme você viu, essa transmissibilidade, ela tem dois tipos de ser analisados. A primeira é quando a máquina transmite vibração para a nossa base, e a segunda é quando a base transmite vibração para a nossa máquina. São dois casos indesejados, você deve analisar a fundo qual é o caso que você está utilizando, e aí sim, então, seguir essas recomendações. Bom, vamos continuar no quadro, onde nós temos aqui, inicialmente, a redução da força transmitida à fundação. Então, nós temos máquina transmitindo vibração para a nossa base. Então, aqui, nós temos que a força submetida seria uma força harmônica, dada por F0 cosseno de ômega t. Nós já trabalhamos com essa força. Então, lembrando lá, quando nós temos um sistema com vibração livre, sistema que se vibra sem nenhuma força agindo, ele seria o mx 2 pontos mais o kx mais cx ponto. A ordem está ao contrário aqui, mas não tem problema. A ideia é que você entenda que a vibração livre ela tem a força igual a zero. Já quando nós temos uma vibração forçada, que no caso nós estamos utilizando aí, então a parte de transmissibilidade, esse F não é igual a zero. No caso, nós estamos considerando uma força harmônica dada por F0 cosseno de ômega t. Isso acaba, então,
nos resultando na equação de movimento e na resposta harmônica, já conhecida por você, onde nós temos aqui a nossa equação de movimento e a resposta dessa função harmônica é dada da seguinte maneira. Bom, dito isso, nós temos então que a sua amplitude, que está na resposta harmônica, ela é dada por x maiúsculo através dessa seguinte forma, e o nosso ângulo de fase, representado por φ, ele é obtido da seguinte maneira. Bom, avançando mais um slide, nós temos aqui então que a força transmitida ela será da seguinte maneira. Então nós temos que o Ft ele é igual ao nosso Kx de t mais o Cx ponto. Lembrando que essa é para o caso número 1, que nós estamos trabalhando, que nós desejamos implementar esse sistema. Então, é a máquina transmitindo vibração para a nossa base. E aqui nós temos que essa força transmitida, lembrando que a força é uma força harmônica, dada por F0 cosseno de ômega-t, e aí sim nós podemos encontrar a força transmitida para obter a transmissibilidade desse isolador. Feito isso, então, nós temos que substituir os valores, já que a resposta harmônica do nosso sistema seria, então, K vezes a amplitude, cosseno de ômega-t, menos um ângulo de fase, que é dado por φ, que pode ser obtido por meio do slide anterior, onde nós temos essas equações, menos um C vezes a frequência, vezes a amplitude, também obtido no slide anterior, isso tudo vezes cosseno de ômega-t menos φ, que é o nosso ângulo de fase. Bom, feito isso, nós temos aí a sua magnitude. Essa magnitude, ela é dada por, então, f de t, ele é, entre parênteses, kx ao quadrado mais cx ponto ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Ou seja, então, trabalhando nessa equação, nós podemos simplificá-lo, tirando x da raiz, e aí nós temos a raiz quadrada de k ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes c ao quadrado, que seria o nosso amortecimento, onde nós chegamos à seguinte equação. Então, f de 0 vezes k ao quadrado mais ômega ao quadrado mais c ao quadrado, tiro a raiz disso. Tudo isso pode ser dividido, então, pelo valor aí de k menos massa vezes frequência ao quadrado, isso tudo ao quadrado, mais a frequência ao quadrado vezes o amortecimento ao quadrado, e aí sim nós temos que tirar a raiz desse termo. Então, se você observar aqui, nós temos agora o seguinte caso. Eu sei que a nossa força, como foi dito, a nossa força, ela era a relação entre a força transmitida com relação à força de excitação do nosso sistema. Na equação apresentada no quadro, nós temos o Ft, que é nós estamos buscando, que é a força transmitida, e do outro lado nós temos a nossa força de excitação do nosso sistema, que é o F0. Então, ao passar o termo F0 dividindo o termo Ft, nós temos a nossa relação de transmissibilidade. Vamos ao quadro para observar essa equação. Então, como eu disse, nós temos que o termo f de t, que nós desenvolvemos até chegar nessa equação, ele é a transmissibilidade, no caso, seria, então, a relação de f de t dividido por f0. Então, se nós pegarmos esse termo f de 0 e passar dividindo em relação a f de t, nós teríamos a nossa transmissibilidade. Então, vamos avançar mais um slide. E aqui, sim, nós temos aí como a transmissibilidade ela é expressa pela equação a seguir. Lembrando aqui que o R dessa transmissibilidade, nós estamos simplificando, querendo dizer que ele é a frequência do nosso sistema dividido pela frequência natural. E aí nós podemos acabar simplificando esse sistema. Lembrando também um ponto interessante que nós vamos observar, como eu disse no objetivo da aula, é que o R, quando ele é igual a 1, para ele ser igual a 1, a frequência natural deve ser
igual à frequência de excitação do nosso sistema. Então, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Assim, nós temos o nosso sistema em ressonância. Então, vamos observar aqui como nós chegamos nessa equação. Então, aqui nessa fórmula da transmissibilidade, eu apenas passei o valor da força de excitação do nosso sistema, dividindo por F de t, e aí sim nós temos o valor, a equação da transmissibilidade. E é ela que nós vamos estar implementando no nosso sistema, no nosso programa. Bom, então, dito isso, nós agora utilizamos o valor aí, que o R, ele é a relação de frequência de excitadora pela frequência natural, e aí nós podemos acabar simplificando o nosso sistema, onde nós temos aí o zeta, que é a relação do nosso fator de amortecimento, e aí sim nós podemos utilizar essa equação mais simplificada para fazer a plotagem do nosso sistema. Então, aqui ao lado nós temos uma figura que é basicamente a figura que nós vamos encontrar ao implementar o nosso programa, onde ele relaciona a transmissibilidade. Deixa eu limpar o quadro para tirar um pouco essa poluição. Então, nós temos aqui a transmissibilidade do nosso sistema por R. Lembrando que R é igual à frequência do nosso sistema dividido pela frequência natural. Então, aqui nós podemos já observar alguns pontos que nós vamos também observar posteriormente, onde ele possui um ponto em comum, que é o valor de raiz de 2. Esse termo raiz de 2, como está escrito aqui embaixo, ela mostra que essa frequência forçante deve ser raiz de 2 vezes maior, raiz de 2 maior que a frequência natural, para que nós tenhamos um isolamento. Então, isso aqui pode ser observado exatamente no nosso gráfico, onde esse ponto em comum do nosso gráfico vale raiz de 2. Então, todo valor abaixo de raiz de 2, nós não temos um isolamento para o nosso sistema. Lembrando que aqui também, quando o valor de R é igual a 1, lembrando que para ser a frequência natural deve ser igual à frequência do sistema, nós temos o fenômeno da ressonância. Então, traçando uma linha aqui, exatamente no valor 1, nós temos que o valor dessa transmissibilidade, ela vai ao infinito, ela tende ao infinito, já que nós estamos passando pelo fenômeno da ressonância, onde a frequência natural é igual à frequência do nosso sistema. Então, aqui, nós devemos evitar trabalhar dentro dessa faixa, porque a ressonância ela é prejudicial ao nosso sistema, podendo trazer nosso sistema em um colapso. E aqui, como eu havia dito, todo valor após o valor de raiz de 2, nós temos aí um amortecimento, um isolamento de transmissibilidade aí do nosso sistema. Então, aqui nós sabemos que nós temos uma baixa, vou utilizar outro termo, vamos chamar de baixa transmissibilidade, baixa TR, e aqui nós temos um valor de alta transmissibilidade. Não, na verdade é ao contrário, esse aqui é o alta transmissibilidade e esse é o baixa transmissibilidade, porque aqui nós temos um alto amortecimento do nosso sistema. Então, basicamente, esse é o caso onde nós temos a transmissão de vibração da base ao suporte. E agora nós vamos ver o caso 2, que nós observamos que existem esses dois casos. Vamos agora ao próximo slide. Bom, para a redução da força transmitida à massa, então, ou seja, para isolar um sistema subamortecido a uma vibração que vem da base, então nós temos uma base transmitindo vibração para a nossa máquina. E aí, nós vamos também desenvolver essa equação, onde a equação governante desse sistema, ele é massa vezes Z, 2 pontos, mais C vezes Z, 2 pontos, mais K vezes Z, ele é igual a menos a massa vezes Y, 2 pontos. Onde ele quer dizer aqui que Z é igual a X menos Y. Como nós vimos, essa etapa refere-se ao deslocamento relativo da massa em relação à base. Bom, então se esse movimento da base
for um movimento harmônico, o movimento da massa também será um movimento harmônico. Portanto, então, aqui a transmissibilidade vai ser igual à razão dos deslocamentos dado por... Então, vamos ao próximo slide. Dado por essa equação, onde você pode observar a semelhança entre a equação anterior. E aqui nós temos o caso de o valor de R ser muito alto. Então, nós temos para um valor de R ser mais alto e um valor de zeta ser menor, isso acaba resultando que o termo... Então, nós temos que o termo 2 vezes zeta vezes R, ele vai ser muito pequeno. Então, nós temos que esse termo vai ser pequeno, e aí sim ele pode ser desprezado do nosso sistema. Então, acabamos simplificando a equação da transmissibilidade para a equação abaixo, onde ele diz que TR é igual a 1 dividido por R ao quadrado menos 1. Lembrando que o R é maior do que raiz de 2, e nós temos um valor de zeta pequeno. Então, essa seria o caso aí da relação da transmissão da base para a nossa máquina. E o primeiro caso, onde nós abordamos, foi o caso aí da primeira etapa, onde nós tínhamos a máquina transmitindo vibração para a nossa base. O interessante aqui é o primeiro caso, então nós vamos implementar aquela função em relação da transmissibilidade com relação ao R, que seria as relações entre as frequências, e é o que nós vamos continuar ao longo dessa aula prática. Vamos ao próximo slide. Então, aqui nós temos a parte da geração de um gráfico de TR por frequência sobre frequência natural, que não é nada mais que um gráfico que relaciona o nosso R, que é exatamente a frequência sobre a frequência natural, e o nosso TR, que é a transmissibilidade propriamente dita. Então, nessa etapa, nós temos aqui que é necessário escrever um programa para gerar um gráfico da variação da transmissibilidade para que é um sistema de 1 grau de liberdade em relação à razão de frequências dada por TR é igual a F de T dividido por F de 0. Bom, nós sabemos aqui então que o F de T é a nossa força de transmissibilidade dividido pela força de excitação do nosso sistema. Como nós vimos, nós chegamos nesse resultado aqui, onde nós podemos simplificar esses valores, considerando aí o parâmetro de fator de amortecimento e também o R, onde nós sabemos que o R é igual à frequência dividido pela frequência natural. Utilizando essas duas variáveis, nós podemos simplificar esse sistema para essa equação, e aí sim realizar o plot, ou realizar o desenho desse gráfico, considerando aí os valores do valor de zeta e do valor de R. Bom, então aqui nós temos que o fator de amortecimento ele vai variar de um valor de 0 até 1, com um incremento de 0,1. Então, nós vamos considerar um valor de 0,1 variando até o valor de 1. Lembrando que o incremento é de 1 em 1. Bom, então é interessante também, deixa eu apagar aqui, nós agora vamos realizar a implementação desse gráfico. Para isso, nós vamos utilizar aqueles comandos. Então, vou dar uma prévia de como será feito essa implementação no quadro, onde nós vamos utilizar todos aqueles comandos apresentados no início dessa aula, que é o for, o getExt, o plot, o ylabel, o xlabel, e aí sim nós vamos conseguir gerar esse gráfico de transmissibilidade em relação à razão de frequência. Vamos ao quadro novamente. Aqui, então, nós vamos ter que utilizar o for. Inicialmente vai ser um for que vai variar, vamos chamar de J, inicialmente. Esse J ele vai variar de I de 1 até 10, onde aqui dentro desse for, o interessante é nós fazermos os valores de zeta. Então, zeta ele vai utilizar o valor de cada iteração do for para ter o valor variando de 0,1 até 1. Então, aqui nós vamos fazer o primeiro for, fazer com que esse valor varie de 0,1
até 1. Como isso é feito? Nós podemos chamar, então, o valor de zeta igual a 0,1 vezes j. Isso nos daria o quê? Então, quer dizer que na primeira iteração, nós temos o valor de 1 para o valor de j. Então, isso resultaria no valor de 1 vezes o valor de zeta. Então, zeta nós temos aí que é 0,1 vezes j. E aí sim, na primeira iteração, nós teríamos um valor de zeta igual a 0,1. Na segunda, repetiríamos os passos. Então, nós temos que a segunda seria igual a 2, o valor de j, vezes o valor de 0,1, resultando, então, 0,2 para zeta. E assim por diante, até ele chegar no valor de 10, que é o valor final que nós estabelecemos, vamos estabelecer para o nosso for. E aí sim, nós temos, então, esses valores de zeta aqui. Bom, ainda dentro desse valor de zeta, desse for, nós devemos implementar mais um for, que é, então nós temos a estrutura do nosso programa, com for aqui, o valor de zeta, e mais um for aqui, para que nós possamos utilizar esses valores de zeta, e aí sim, obter, então, o gráfico a ser plotado, já que ele está variando de 0,1 até 1. Então, nesse segundo for, agora nós vamos utilizar o valor de i igual a 1 até, variando de 1 até 1001. Então, isso aqui vai servir para nós fazermos os nossos plots, os nossos pontos no vetor x, que será plotado a relação entre frequências. Então, aqui é interessante, onde nós vamos definir um valor de frequência variando de 3 aqui. Então, nós vamos ter um gráfico dessa transmissibilidade, onde o TR ele está em porcentagem do fator de isolamento desse sistema, e o eixo x estará relacionado ao nosso R, onde ele vai ter um valor máximo de 3. Na nossa rotina, você pode observar posteriormente que se nós alterarmos o valor dentro desse for aqui de 3, ele vai então aumentar o nosso gráfico, e aí sim nós teremos o valor já pré-definido. Então, como nós estamos utilizando o valor de 3, cada iteração aqui, nós temos que variar de 1 até 1001, onde 1001 será o valor final 3. E para isso nós vamos utilizar uma técnica dentro dessa implementação. Bom, então aqui, posteriormente, nós temos que declarar a equação que nós obtivemos a partir do transmissibilidade, que é exatamente essa daqui. Então, nós vamos escrever essa equação dentro do segundo for. Aí sim, nós podemos encerrar o nosso for e, então, continuar trabalhando dentro do primeiro for, que é a parte aí de plotagem. Então, ao realizar a parte inicial, nós fizemos o for, fizemos o segundo for, e aqui nós vamos fazer o plot desses gráficos com os valores de Qi, de zeta, variando de 0,1 até 1. Então, isso será feito nessa parte aí de implementação. Por último, nós podemos fechar esse for também. E aí, agora, nós vamos utilizar o comando de getExt. Então, como nós vamos gerar diversas curvas de transmissibilidade, é interessante que nós nomeamos essas curvas utilizando esse comando getExt, e aí sim o usuário, uma terceira pessoa, pode identificar essas curvas exatamente como foi apresentado na nossa curva teórica. Bom, então basicamente essa é a etapa que nós vamos realizar, onde nós implementamos essa função e posteriormente vamos comparar com o resultado que nós temos em relação ao nosso livro. Bom, vamos agora ao computador para nós realizarmos essa parte de implementação. Bom, chegamos aqui, nessa etapa. Eu posso agora criar uma variável. Vou utilizar aqui o comando criar uma nova rotina, e aí sim eu quero iniciar o meu programa. Então vou chamar de transmissibilidade, e aí agora nós vamos começar a implementação. Como de costume, eu gosto de limpar toda a área de trabalho, então eu vou utilizar aqui já um Clear All, CLC. Para que não tenha que ficar fazendo toda vez isso na minha janela de comando, eu posso diretamente no meu editor já observar então o valor aqui de Clear All, o valor de Close, que vai fechar todas as janelas de gráfico, e o valor
de CLC, o comando CLC, onde ele vai limpar a minha janela de comando para tirar aquela poluição que já estava lá. Bom, então para isso eu vou criar um for, como eu disse inicialmente. Esse for vai fazer a parte de varredura do nosso valor de zeta. No caso, nessa rotina, pelo roteiro, você pode encontrar lá o valor de QSI. Então, vamos manter o padrão do roteiro, onde nós temos que o valor de J, ele deve variar de 1 até 10. Como expliquei, como ele vai fazer essa parte de varredura, então nós temos a parte de QSI, ele é igual ao valor de J vezes 0,1 para o caso do MATLAB. Bom, vou colocar um ponto e vírgula aqui. Aí sim, nós temos então um primeiro for, que dentro desse for nós temos que continuar essa parte de implementação, mas agora essa parte aqui vai ficar mais fácil de você observar, já que na primeira iteração, onde nós temos aqui que ele vai ser o valor de QSI é o valor de 0,1. Quando for o valor de 2, de J igual a 2, o valor de zeta, então, será 0,2, aí até chegar ao valor de 10. Então, nós estamos realizando 10 iterações aqui, e aí sim, nós temos o valor final que nós queremos analisar para o valor de QSI igual a 1. Então, essa primeira parte seria a parte de varredura, para abordarmos todos os valores de zeta, e agora nós temos que iniciar mais um for para podermos observar o comportamento de cada gráfico, de cada curva do nosso gráfico de transmissibilidade para o valor de QSI adotado aqui. Bom, então no segundo for, vou utilizar uma variável chamada i. Então aqui tem que tomar cuidado para não utilizar o valor de i aqui e o valor de i aqui, porque isso pode acabar dando problema na sua rotina. Então vamos manter o valor do primeiro for, a variável igual a j, e do segundo for igual a i. Então, no caso aqui, ele deve variar, vou colocar um ponto e vírgula aqui, e agora, no caso aqui, esse valor i, ele tem que variar de 1 até 1001. Isso aqui é para dar uma melhor distribuição dos pontos de x, e aí esse gráfico se distribuir melhor ao longo desse vetor. Por isso eu estou usando o valor de 1001. Bom, feito isso, nós temos então que declarar o valor de R, que eu vou chamar aqui R, ele é igual W_WN, que seria o valor aí da relação entre as frequências de excitação do nosso sistema dividido pela frequência natural desse sistema. Bom, então é o valor de I aqui, porque ele está variando o valor dessa frequência, já que ele é o nosso eixo X, ele vai variar aí entre esses vetores com o valor de I relacionado ao valor de I, da seguinte maneira. Então, nós temos que esse vetor ele vai ter um valor máximo de 3, seu valor final vai ser 3, por meio dessa técnica, onde nós temos que 3 vezes I menos 1, ele vai ser dividido por 1000 aqui. Então, nós temos esse espaçamento do nosso vetor N. Então, aqui, ó, se você observar, quando o valor de I for igual a 1, então nós temos que 1 menos 1 vai ser 0, 0 vezes 3 vai continuar sendo 0, então todo esse valor aqui vai ser 0. E aí sim, nós temos o nosso primeiro ponto do nosso vetor W_WN. E aí, quando nós chegarmos na 1001 iteração, que é o valor que esse for vai variar, nós temos que substituir aqui, então, 1001 menos 1 é igual a 1000. V dividido por 1000 é igual a 1, vezes 3 igual a 3. Então, o valor do nosso vetor, o valor inicial do nosso vetor, ele vai ser 0, ele vai variar, então, até 3, onde nós vamos ter 1000 espaçamentos entre esses valores aqui, devido a essa interação variar de 1 até 1001. Então, essa é a parte utilizada para fazer a parte de plotagem do nosso eixo X. Bom, feito isso agora, nós temos que prosseguir com a parte de implementação do nosso sistema, utilizando a parte da nossa equação. Então, nós temos aqui a equação de transmissibilidade, e agora nós podemos utilizar essa equação. Eu vou chamar ela de T, com o valor de I, porque lembrando que para cada valor da interação
esse valor terá um ponto no nosso gráfico, então por isso ele tem que estar relacionado ao nosso for, que é o nosso i. Então aqui eu vou digitar a equação, ela é a raiz, abro parênteses, 1 mais, parênteses, 2 vezes o QSI, que é o nosso valor da nossa fator de amortecimento. Isso então deve ser multiplicado pela frequência, pela razão de frequência, que eu chamei de W_WN, de I. Tudo isso então deve ser dividido, elevado ao quadrado. Então eu estou elevando esse termo ao quadrado aqui. E aí sim, agora eu posso fechar o meu parênteses, porque depois nós temos que realizar a segunda etapa da nossa equação. Então fecho o parênteses aqui e agora posso abrir mais um parênteses, onde eu tenho que agora declarar a primeira etapa, que é 1 menos W_WN, que é a nossa frequência, a razão de frequência. Com isso, eu tenho que utilizar o termo I também. E aí sim, nós temos continuando a nossa equação, seria 1 menos WN elevado ao quadrado. Posteriormente, nós temos a parte de soma da segunda equação, que eu devo abrir um parênteses aqui, 2 vezes KESI vezes a razão de frequências, que é dado por W_WN, de I, fecho o parênteses, abro mais um parênteses aqui, e agora eu posso fechar todos os outros parênteses. Bom, aqui é interessante que você observe no seu roteiro, onde ele possui um erro na hora de fechar esse parênteses. Então, recomendo aí que você revise essa equação para que não tenha nenhum problema posteriormente na hora que você for executar o seu programa. Então, aqui eu tenho esse programa escrito, mas é sempre bom estar conferindo o roteiro. Como eu disse, ao estar apresentando, ao estar implementando com você, estou sujeito a erro e isso pode passar despercebido. Então, é bom que você sempre tenha o roteiro do lado, siga as recomendações da nossa aula, onde eu falo que existe alguma coisa que você pode alterar, mas sempre seguindo esse roteiro. Então, aqui é um ponto onde você deve prestar bastante atenção para realizar essa etapa aí de implementação. Bom, então aqui eu já adianto que no roteiro, ele não fechou, o roteiro está faltando fechar um parênteses para que você consiga fazer essa implementação correta do nosso programa. Bom, feito isso, então, agora nós podemos fechar o nosso for. Então, fechando esse for aqui. E aí sim, nós temos o nosso programa implementado. Agora eu preciso realizar o plot desses programas. Então, aqui embaixo desse for, eu vou fazer o plot do meu razão de frequência, que é o meu eixo X, por T de transmissibilidade. Então, feito isso agora, também tenho essa parte. Bom, aqui nós já finalizamos essa etapa, mas como eu quero que toda vez que esse programa passar por uma iteração e ele for fazer a sua plotagem, eu devo salvar o gráfico. Não quero que esse gráfico seja substituído pela próxima iteração com o valor de QSI igual a 0,2, igual a 0,3, 0,4 até 1. Então, para isso, eu coloco o hold on aqui, onde toda vez que ele for fazer esse plot, ele continuará fazendo esse plot em cima do mesmo gráfico. Bom, feito isso, agora nós temos o valor que agora nós temos que plotar aqueles gtext, se você lembra, como eu disse ao longo dessa aula. Então, para isso, eu vou colocar algumas funções, alguns comandos aqui para nomear. Então, o xlabel, eu quero chamar esse xlabel de W sobre WN, W/WN, que também é igual a R. Então, fica a seu critério. Se você quiser utilizar o valor de R aqui, não tem problema, porque é a relação entre frequências, então você pode fazer essa alteração. O Y-label também é a parte em relação ao eixo Y, e eu sei que o eixo Y meu é a transmissibilidade propriamente dita. Então, aqui eu coloco ele como o eixo Y como TR, e aí sim eu posso chamar o meu título. Meu título vai ser transmissibilidade. Transmissibilidade. Bom, aqui nós temos o nosso eixo X também.
o nosso eixo Y e o título. E agora eu quero iniciar a parte de texto, inserir o texto na nossa curva. Então, eu vou utilizar o comando getExt, abro parênteses, coloco o texto que eu quero que seja adicionado no nosso gráfico, e aí sim, nós temos então que o primeiro seria o zeta 0.1. Então, nós temos aqui o primeiro getExt. Esse getExt será executado após ser feito esses dois fors, e aí sim, nós devemos nomear as curvas. Então, nós temos agora o getExt 1, eu devo adicionar todos os getExt referentes a cada uma dessas iterações. Então, nós temos o zeta igual a 0,2. Eu vou copiar isso aqui para ser mais ágil e apenas alterar. Bom, então, nós temos agora o zeta igual a 0,3 até o 0,1. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. No caso aqui é pontos, já que você já deve estar acostumado com o Octave, onde nós devemos utilizar o valor de ponto para indicar uma vírgula. E aqui o valor de 1. Então, como você pode observar, nós tivemos aqui uma interação para 10 valores do nosso vetor de fator de amortecimento, onde ele vai de 0,1 até o valor de 1. Então, nós temos aqui esses valores de getExt, onde nós devemos indicar cada uma dessas curvas. Bom, agora nós podemos executar essa rotina. Antes disso, eu vou colocar um ponto e vírgula em cada uma dessas linhas de comando, para que seja mais rápido a parte de implementação, a parte de execução, e nós tenhamos um resultado mais rápido. Bom, feito isso, eu quero também mostrar para você, você pode salvar essa rotina. Eu vou salvar ela como transmissibilidade. E aí sim, você pode executá-la. Mas antes disso, eu quero também mostrar essa rotina que já tinha sido implementada, onde nós temos aqui a igual rotina feita no nosso roteiro. Então, eu deixei aqui alguns comentários para executá-la, onde nós temos aqui o Clear All CLC, exatamente como nós tínhamos feito ao longo dessa parte de implementação, ao longo dessa aula prática, só que aqui eu utilizei, aqui eu até deixei anotado para a gente arrumar no roteiro. Então, aqui nós temos a nossa rotina que está apresentada no roteiro. Eu quero executá-la para você tenha uma ideia como ficará a forma incorreta, a forma que quando nós não arrumamos o valor aqui, ó. Então, eu vou apagar esse valor, essa aspas, para que você observe como ficará a parte de implementação e aí sim você compare com a parte teórica. Então, eu vou executar aqui a nossa janela de comando, ela deve transmissibilidade, nós temos que comentar esse texto, né? Não está comentado, por isso que deu esse erro, e agora sim, nós temos essas partes para executar. Então, isso, se você não corrigir esse roteiro com a parte dos parênteses naquela etapa, o roteiro ficará da seguinte forma. Você pode dizer que ele está correto, porém não está, já que nós não temos aquele ponto em comum, que é exatamente no eixo X, referente à raiz de 2, onde eu deveria ter todas as curvas cruzando exatamente nesse ponto. Então, ao final dessa implementação, eu tenho que clicar no nosso gráfico, indicando qual é cada curva, e aí sim, nós temos o nosso gráfico pronto. Porém, esse é o gráfico que está incorreto, porque ele não tem essa parte aqui entre parênteses. Então, você deve adicionar esse parênteses, e aí sim, nós teremos a parte correta. Então, vou utilizar aqui, vou comentar essa equação, e tirar o comentário dessa, que é essa equação correta que nós fizemos. Então, vou colocar o comentário aqui, correto. E aí sim, nós podemos executar esse programa. Vamos lá, executar essa parte. Bom, então agora você pode comparar essas duas partes, essas duas implementações, onde agora nós temos todas essas curvas cruzando em um ponto. Esse ponto é o valor de raiz de 2, e agora nós devemos nomear essas curvas. Quais são as curvas referentes ao zeta 01, 02, 03, 04, 05, até o zeta igual a 1. Então, nós podemos fazer aqui alguns valores, onde esse é o fator de amortecimento,
eu sei que a primeira curva é referente ao 0,1, a segunda 0,2. Aqui ainda é fácil de clicar, porém quando nós vamos nos aproximando da última interação, nós temos aí que as linhas começam a quase ficar sobrepostas, então você pode ir clicando uma próximo da outra para indicar esses valores de zeta. Bom, feito isso, agora nós temos a nossa curva, o nosso gráfico plotado, e aqui nós podemos observar mais alguns pontos. Então, como eu disse, todo valor para baixo, à esquerda do valor da raiz de 2, nós temos aí um não isolamento dessa frequência e nós corremos o risco até de trabalhar dentro dessa área de ressonância, que é quando o valor das razões de frequências é exatamente igual a 1. Então, se você observar aqui, ó, no eixo x igual a 1, essa linha aqui, essa parte aqui é exatamente igual a 1. Então, quando o valor de ressonância ele é igual a 1, é que eu não utilizei um valor de zeta igual a 0, ele tenderia ao infinito, e aí sim nós temos o problema da ressonância no nosso sistema. Isso não é desejável para nenhum caso. Bom, um outro caso interessante aqui é que nós podemos realizar um plot para verificar se esse valor aqui é mesmo o valor de raiz de 2. Então, eu venho na minha janela de comando, vou digitar aqui um plot. Já que nós estamos trabalhando com essa imagem, eu quero digitar um plot. Eu sei que o primeiro é no eixo x, então quero plotar o valor de eixo x exatamente em raiz de 2. Então, eu utilizo o comando sqrt 2,1. Por que 1? Que é exatamente no valor 1 que nós temos aí o 100% desse amortecimento aí. Então, esse valor refere-se à porcentagem. Então, nós temos aqui uma transmissibilidade igual a 1, que é igual a 100%, 200%, 300%, e assim por diante. Então, quando eu plotar um valor de raiz de 2 por 1, que seria, então, o valor de raiz de 2 próximo desse valor aqui, deve ser exatamente esse valor, e o TR igual a 1, nós vamos ver que esse plot cairá um ponto exatamente aqui. Então, vamos fazer isso apenas para fins didáticos, para que você observe como funciona essa parte aí, que os valores à esquerda de raiz de 2 possuem baixo amortecimento, e à esquerda e à direita de raiz de 2 nós temos um alto amortecimento. Então, vamos lá, plotar o raiz de 2, mas aqui antes eu devo fazer uma alteração no plot, já que eu estou plotando um ponto. Eu quero que esse ponto seja vermelho, então vou utilizar aqui a formatação nele. Então, abro aspas, R e asterisco, fecho aspas. Então, eu estou plotando um ponto exatamente em x, ou na razão de frequência, igual a raiz de 2, em TR ou Y igual a 1. Vamos lá, então, plotei, vamos observar nosso gráfico. Agora você pode observar aqui, ó, que nós temos um ponto vermelho, um asterisco vermelho, exatamente onde todas essas linhas se cruzam. E aqui nós podemos analisar também toda essa parte, onde nós temos a parte com alto amortecimento, que equivale de raiz de 2 à direita, e da parte com baixo amortecimento, que equivale aí à parte esquerda de raiz de 2, inferior à raiz de 2. Bom, como eu disse também, dentro da nossa rotina, que aquele valor do for era utilizado para fazer a pontuação, a parte de plot do nosso eixo x, e aqui ele está limitando o valor de x. Então, nós podemos observar nessa imagem, vou colocar aqui ao lado, onde nós temos um valor de x máximo igual a 3. Se eu quiser estender esse valor de x para analisar posteriormente, a mais do que o valor de 3, eu posso vir nessa equação, nessa função, e aí alterar o valor de w_wn, por exemplo, para 5. Ao executar esse programa novamente, nós vamos ter, então, o nosso gráfico, exatamente o mesmo gráfico, porém, nós tínhamos limitado até esse valor aqui, de 3. Agora que nós estamos aumentando o range, o alcance desse vetor w_wn, ele está indo até o valor de 5. Então, aqui, esse vetor serve apenas para limitar esse valor de x. Bom, então aqui eu devo exatamente fazer o que eu fiz, onde nós estamos nomeando essas linhas referentes a esse gráfico. E o ponto interessante também é que, ao final de clicar o último valor de zeta igual a 1.0, você observou que esse gráfico apresentou algumas grades atrás, que é justamente o comando grid on, onde ele criou essas grades,
e aí sim ele facilita a minha visão, até mesmo aqui, ó, nessa parte do eixo 1, onde eu explico que é referente à nossa ressonância. Então aqui, se eu tiro essa grade, vou utilizar o comando grid off, ele fica um gráfico com fundo branco, sem essas grades, e é possível ver, porém, com as grades atrás, facilita ainda mais a minha visualização. Um outro incremento que você poderia fazer nesse gráfico seria a parte de legenda. Então, você poderia colocar um gráfico, ao invés de utilizar aqueles comandos de gettext, você poderia, então, digitar todos aqueles valores. Por exemplo, zeta igual a 1, fecho aspas, vírgula, zeta igual a 2, fecho aspas, e assim por diante. Eu teria que digitar aqui o valor, até o valor de zeta igual a 10, para que tenha o meu gráfico com essa informação, mas vou digitar esses dois apenas para que você observe. Então, aqui ao lado agora, no meu gráfico, ao digitar legend, entre parênteses, essas informações, nós temos esses valores de zeta igual a 1, zeta igual a 2, zeta igual a 3, você poderia digitar diversos outros valores até chegar ao valor de zeta igual a 1. Na verdade, aqui seria 0.1 e 0.2. Então, são algumas funções que facilitam a vida do usuário, de uma terceira pessoa que está observando, caso você vá utilizar esse gráfico posteriormente para uma análise ou para qualquer outra etapa. Então, essa foi a parte prática da nossa aula de hoje, onde nós conseguimos chegar nesses resultados. E aí você deve implementar, sempre ficar atento àquela parte da rotina, onde nós temos que acrescentar a parte do roteiro, onde nós temos que acrescentar aquele parênteses, para que nós possamos chegar ao resultado correto do nosso gráfico de transmissibilidade por razões de frequência. Então, agora nós finalizamos essa etapa. Bom, aqui nós temos alguns resultados, vamos comentá-lo no quadro. E aqui nós temos, então, os dois gráficos, tanto o gráfico teórico quanto o gráfico prático que nós tivemos o resultado no nosso software Octave. Aqui, como você pôde observar, nosso software, exatamente nesse ponto, ele equivale à raiz de 2. Então, todo o valor à direita do raiz de 2, nós temos esse isolamento, e os valores à esquerda de raiz de 2, nós não temos o isolamento da nossa frequência. E aí, nós podemos comparar com o gráfico teórico, que é o gráfico obtido pelo livro. Então, você pode observar aqui que ele nos informa um valor de fator de amortecimento igual a 0, que é exatamente o ponto aí de ressonância, onde esse valor ele tende a entrar em ressonância, nosso sistema tende a entrar em ressonância, e isso, como eu já disse, não é interessante, porque isso pode prejudicar o nosso sistema. E aqui, nesse gráfico, como você pode observar, você pode trabalhar com ele com valor máximo de 3, você pode estender esse gráfico para obter essas informações, mas eu acho que 3 já é um range, um ponto interessante para se trabalhar, e aí sim, fazer essa comparação. Bom, então você deve também apenas ficar atento àquele ponto com relação a esses valores, aquela equação de transmissibilidade, que no roteiro ele está faltando parênteses. Então, feche esses parênteses, faça essa implementação dentro do software Octave. Como de costume, caso você tenha alguma dúvida de qualquer comando que está sendo utilizado nessa aula prática, você pode aí utilizar o comando help, que está disponível no próprio Octave, onde ele explica como funciona como é a sintaxe desses comandos e o que você deve fornecer para esses comandos para que ele funcione corretamente. Então é isso aí, você deve praticar essa parte de etapa. Agora nós estamos finalizando a quarta aula prática de controle de vibração. Então você pode ir alinhar já os seus conceitos vistos na teoria com esses conceitos que nós estamos trabalhando na prática, para que você tenha um bom resultado, um bom desempenho dentro da disciplina de controle de vibrações. Agradeço aí a sua presença e até mais. Bom, como o próprio apresentador disse, né, essa foi a quarta aula prática. Então, para você que perdeu as anteriores, você pode acessar no próprio AVA
tá? No campo aula prática, que fica depois da unidade 4, os vídeos e replicar. Tá? É muito interessante a utilização do software para botar os gráficos de controle de vibrações. Então, nós encerramos o conteúdo da disciplina de controle de vibrações. Semana que vem as avaliações. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Rodrigo,